Olá, bom dia. Hoje é o encerramento da nossa campanha de oração. Chegamos ao 7º dia e a palavra que iremos ministrar hoje se encontra no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3, a partir do verso 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimou. E vendo o Senhor em que virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo, é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu-se o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do teu povo, que estás no Egito, e tenho ouvido o teu clamor por causa dos teus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrar-os da mão dos egípcios, e para fazeis subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu e do efeu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito o teu povo? E disse Deus: Certamente eu irei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirar este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vosso pai me enviou a vós, e ele me disse: Qual é o seu nome? Que direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que enviou a vós. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Deus do Universo, Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso, neste momento entramos na Tua presença com o propósito, Senhor, de glorificar, com o propósito de Te adorar, com o propósito de Te amar, Senhor, de Te buscar durante essa madrugada. Deus Santo, abençoa as pessoas que estão conosco, abençoa a irmã Flor Gloriosa. Esse é o perfil do Facebook. Deus eterno, faz com que nós te buscamos durante essa madrugada para que nós conseguimos os nossos propósitos. Deus Santo, eu te apresento o mundo, Senhor, cura o mundo dessa violência desenfreada, Senhor Jesus. Coloca no coração dessas pessoas pensamentos bons, coloca no coração dessas pessoas o desejo de te amar, o desejo de te servir, o desejo de te adorar. Deus eterno, nos purifica por completo, Senhor. Afasta-te de nós todo o mal, afasta de nós
todo pensamento pecaminoso, Deus Santo, afasta de nós os desejos carnais que não convém vir de Ti, Senhor. Coloca sobre nós os desejos do Espírito, Senhor. Deus Santo, eu te oro por cada irmão que escutar essa oração, Senhor. Eu não conheço, Senhor, não sei as necessidades deles, mas Tu conheces Teu povo, Deus Santo, Tu conheces Teus servos, Tu sabe o coração de cada um, Tu sabe das suas necessidades, Tu sabe das suas fraquezas. Deus, dá saúde ao Teu povo, dá sabedoria, dá discernimento, para que eles venham a Te servir, Senhor, para que eles venham a Te adorar em espírito e em verdade. Deus Santo, eu não sou nada perante Ti, Senhor Jesus, sou apenas um servo Teu, sou apenas um instrumento usado por Ti para levar a Tua palavra a toda criatura. Deus, eu Te agradeço pela minha vida, Senhor, sei que Tu tem me livrado do mal, sei que Tu tem me dado vida em abundância, em meio à crise, enquanto o Brasil reclama de tudo, reclama de leis trabalhistas, reclama de corrupção. Eu só tenho a Te adorar, Senhor, eu só tenho a Te servir, eu só tenho a Te glorificar, porque é Tu que olha por mim, porque é Tu, Senhor, que guarda a minha casa, porque é Tu que guarda a minha vida. E assim, Senhor, como Tu faz comigo, eu quero que Tu faça com meus irmãos, assim como eu necessito de Ti, meus irmãos também necessitam. Deus abençoa cada um deles, Senhor. Dá trabalho ao Teu povo para que eles possam honrar com seus compromissos, para que eles possam pagar suas dívidas, Senhor Jesus, através do sol do Teu rosto. Foi o que Tu falou para Adão, quando ele desobedeceu a Tua voz, que o homem iria tirar do sol do seu rosto o seu sustento. Deus Santo, faz assim, Senhor, não faz da forma que eu quero, mas faz da forma que Tu quer. Faz da forma, Senhor Jesus, que convém vir de Ti. Deus, abençoa a Tua casa, abençoa a Tua igreja, Senhor. Coloca no coração desses pastores que conduzem essas igrejas, Senhor, para que o povo venha Te adorar, para que o povo venha Te servir. Faz com que eles parem com esse negócio de estar querendo engrandecer o próprio nome. Faz, Senhor Jesus, com que eles preguem a Tua palavra, com que eles levem a Tua palavra a toda criatura, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és um Deus eterno, Deus Criador. Senhor Jesus, eu Te oro pelo deserto, Senhor Jesus. Quando Satanás Te levou para o deserto, Senhor, que ele Te tentou, Tu não cedeu aos caprichos dele. Deus Santo, da mesma forma é o deserto que tem atravessado, é o deserto que o Teu povo tem andado, Senhor. Dá água, Senhor, ao Teu povo, mata a sede do Teu povo, Senhor Jesus, sede de justiça, sede de Te servir, sede de Te adorar, Deus Santo. Purifica cada um deles, Deus eterno. Senhor Jesus, Deus da glória, Deus do universo, Senhor Jesus, eu Te apresento, Deus amado, o Nordeste. Tu sabe das necessidades que Teus filhos têm de água, Senhor Jesus. Tu sabe da necessidade que Teus filhos têm de ter uma terra fértil, para que possamos plantar, para que possamos colher, para que possamos encher nossos mantimentos, Senhor Jesus. Assim como Tu fez nos 7 dias de fartura no Egito, Senhor Jesus, quando Tu revelou os sonhos de Faraó a José, quando Tu fez com que aquele homem, Senhor, usando de sabedoria, guardasse um terço do que colheu, guardasse um terço do que iria alimentar o Teu povo por 7 anos de seca. Deus Santo, coloca no coração dos nossos governantes, Senhor Jesus, que eles venham a servir o povo. Arranca, Senhor Jesus, a incredulidade do coração desses homens, Senhor Jesus. Faz com que eles venham fazer a Tua vontade, Deus amado. Afasta de todos nós, Senhor Jesus, a corrupção. Afasta os pensamentos maldosos. Afasta, Senhor Jesus, a maldade que existe dentro do coração do ser humano, Senhor. Coloca na mente do Teu povo somente coisas boas. Coloca na mente do Teu povo, Senhor, o amor, a paz, a união, o carinho, a compreensão. Faz com que nós amamos uns aos outros, assim como Tu nos ensinou, Senhor Jesus. Feliz é aquele que ama o teu irmão. Deus eterno, eu Te peço e Te agradeço através dessa oração, através do Teu santo nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos,
A passagem que acabamos de ler fala de como que Moisés conduziu o povo a sair do Egito, como que Moisés fez para que o povo fosse liberto do Egito. E quando Moisés se apresentou a Deus, que Deus disse: Moisés, retira-se a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está pisando é terra santa. Moisés vai até o Egito e faz com que o povo seja liberto. E Moisés começou a questionar a Deus, porque Moisés, ele tinha esse hábito de questionar a Deus. Ele não acreditava no seu potencial, ele não acreditava que ele era capaz de fazer aquilo, de realizar aquela obra. E quando Moisés disse que: mas Senhor, como que eu vou chegar na presença de Faraó e dizer que o Senhor mandou eu ordenar ele para que o povo seja liberto? Moisés, ele tinha essa mania de ficar questionando a Deus. Ele era totalmente diferente de Noé. Noé não questionava a Deus. Quando Deus pediu para que Noé construísse a arca, em nenhum momento ele perguntou onde estavam os pregos, em nenhum momento ele perguntou aonde estava a madeira, quem iria ajudar, quais são os engenheiros, qual era o plano para construir a arca. Não, ele simplesmente obedeceu à voz de Deus, ele simplesmente se pôs a fazer o trabalho para Deus. E Moisés era diferente, ele ficava questionando a Deus o tempo todo: mas Senhor, como que eu vou fazer? E o Senhor começou a mostrar a ele como que ele tinha que fazer para que o povo fosse liberto. Moisés, eu vou te dar os sinais, Moisés, no tempo certo eu vou te dar os sinais. E quando Moisés chegou à presença de Faraó, que Deus deu os sinais para ele, pediu para que ele jogasse seu cajado no chão, e o cajado se transformou em serpente, pegou no rabo e voltou a ser cajado. Quando Deus mostrou para que ele mostrasse o braço que estava com a lepra e depois passasse a mão para que a lepra fosse curada, ele questionou o tempo todo. E Faraó, ele não acreditava naquilo. Faraó era um homem de coração de pedra, era um homem de coração endurecido. Em nenhum momento ele acreditou que fosse Deus que enviasse Moisés para salvar o povo do Egito. Em nenhum momento Faraó deu crédito àquilo que Moisés falava. Foi preciso que Deus enviasse os sinais, foi preciso que Deus começasse a lançar pragas sobre o Egito. A Bíblia diz, a partir do verso 7, que foram 10 pragas no total que Deus lançou sobre o Egito. E quando Deus começou a lançar as pragas sobre o Egito, ele começou transformando as águas em sangue. Depois veio as rãs, depois veio o mosquito, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, a chuva de pedra, os gafanhotos, as trevas, a morte dos primogênitos do Egito. Quando Deus fez com que viesse sobre o Egito todas essas pragas, Faraó começou a se imaginar, Faraó começou a pensar de forma diferente se realmente que Deus era aquele tão poderoso, porque Faraó, na verdade, ele servia a Deus criado por mão de homem, ele servia a Deus como Baal, a Deus como estátuas enormes, construídas por homens. Ele acreditava naqueles magos que ele arranjava para inventar a feitiçaria. E ele trouxe 3 magos à sua presença para fazer os mesmos sinais que Moisés fazia, para realizar as mesmas coisas que Moisés fazia. Mas quando Deus começou a lançar as pragas sobre o Egito, que ele transformou a água em sangue, Faraó começou a pensar de forma diferente. O povo do Egito começou a sentir na pele o poder de Deus, a força que Deus diz, que Deus tem. E a Bíblia diz que foram 400 anos o tempo que o povo passou aprisionado no Egito, vivendo como escravo. Além do povo trabalhar dia e noite, incansavelmente, eles apanhavam aqueles soldados egípcios, eles chicoteavam o povo. E o povo orava de uma forma tão tremenda, o povo orava de uma forma com tanta fé, pedindo para que Deus o livrasse, que Deus ouviu as suas vozes, que Deus ouviu a sua prece. Por isso que ele usou Moisés para ser o transmissor da palavra de Deus,
e levar até os ouvidos de Faraó que Deus queria que o povo fosse liberto do Egito. Mas Faraó, com o coração de pedra, com o coração endurecido, mesmo ele tendo visto todas aquelas pragas que Deus colocou sobre o Egito, principalmente a chuva de gafanhoto, a chuva de rã e a água sendo transformada em sangue, Faraó continuou com o coração duro. Então Deus disse: então, se é assim que Faraó quer, assim vai ser. Eu vou acabar com todos os primogênitos do Egito, entre eles o filho de Faraó, entre eles. E quando veio aquela praga enorme, quando Deus acabou com todos os primogênitos, que Faraó se encontrou ali com seu filho nos seus braços, Faraó viu que perdeu seu filho, aí Deus tocou na ferida de Faraó. Deus tocou na ferida maior que Faraó tinha. Deus tocou no coração de Faraó. Deus quebrou aquele coração de pedra. E Faraó começou a libertar o povo. Pediu para Moisés para que retirasse o povo do Egito, porque ele perdeu seu filho. Irmãos, quando a pessoa se encontra sem a presença de Deus, quando a pessoa se encontra com uma coisa praticamente impossível aos olhos humanos, Moisés achava praticamente impossível que Deus libertasse o povo de Egito, que Faraó deixasse o povo ir. Mas quando Deus quer, irmão, ele faz de uma forma tão tremenda que ninguém entende. Ele age de uma forma que você não vai entender, que seu coração não vai entender. Irmão, se você parar para pensar, quando você tem uma ferida e você pega o dedo e cutuca aquela ferida e vai se aprofundando, irmão, ali dói mais, ali dói de uma forma tão tremenda que ninguém vai entender. Da mesma forma foi com o coração de Faraó, quando Deus tirou seu filho, quando Deus tirou seu primogênito, e ele se aborreceu por completo, e ele liberou o povo para que o povo saísse do Egito. E quando Moisés reuniu o povo, que o povo começou a caminhar pelo deserto, que o povo começou a passar os dias no deserto, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. Alguns chegaram a afirmar que seria melhor nós continuar no Egito do que estar sofrendo aqui nesse deserto. Moisés, para onde nós vamos? Qual a direção que nós vamos tomar? E Moisés sempre conversando com Deus, e Deus dava uma direção. Quando eles passaram fome no deserto, Deus mandou uma chuva de maná para alimentá-los, porque eles já não estavam mais acreditando qual direção tomar, eles já não estavam mais acreditando para onde eles iriam. E quando Faraó começou a buscar a perseguição sobre o povo de Israel, eis que eles se encontraram ali diante do mar e acharam praticamente impossível eles atravessar para o outro lado do mar. E quando Moisés chegou ali, de frente do mar, disse assim: e agora, Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer? Como que nós vamos atravessar? Os egípcios já vêm perto, eles vão nos destruir, eles vão acabar com o teu povo. E Deus disse: Moisés, confia em mim, para de estar me questionando, para de ter uma fé fraca, uma fé esmorecida. Acredita que eu sou teu Deus, acredita que eu vou libertar o teu povo. Moisés, ergue o teu cajado. E quando Moisés ergue o cajado, a Bíblia diz que as águas começaram a se abrir. A Bíblia diz que as águas começaram a se tornar em terras secas, começaram a ser feitos os paredões. E aconteceu, irmão, algo extraordinário, aconteceu uma coisa fantástica ali aos olhos humanos. Mas o povo começou a andar, o povo começou a passar por dentro do mar para outro lado. E quando os soldados do Egito se aproximaram do povo, que o povo começou a atravessar para outro lado da banda do mar, e quando os soldados do Egito começaram a querer ir atrás do povo de Deus, as paredes de água, irmão, começaram a se fechar e eles foram mortos, eles foram inundados, irmão. Da mesma forma, irmão, é a vida do crente. A gente tem que parar com essa mania de ser como Moisés. A gente tem que parar dessa mania de querer estar questionando aquilo que Deus pede para a gente fazer. Irmão, se Deus pede para tu fazer uma coisa, acredita, irmão, não murmura, não questiona a Deus.
Para de estar querendo ficar perguntando a Deus como é que você vai fazer, por que você se sente pequeno. O mundo, irmão, ele é enorme, ele é grande, mas grande e maior é o teu Deus, irmão. Maior é a tua vitória, maior é a tua libertação, irmão. Deus libertou aquele povo depois de 400 anos, irmão. Se você, eu não sei qual a sua idade, se você tem 30 anos, se você tem 40 anos, 50, é pouco comparado a 400 anos de sofrimento, é pouco comparado a 400 anos de escravidão, 400 anos que aquele povo sofria nas mãos de Faraó, 400 anos que aquele povo era escravizado, trabalhava dia e noite, sem ter descanso nenhum, sem ganhar por aquilo, sem ter um salário por aquilo. Irmãos, nós temos que parar com essa mania de estar murmurando as coisas de Deus. Se Deus disse, toma essa direção, vai nesse sentido reto, que eu vou te conduzir. Irmão, eu sou contigo. Às vezes quando a gente passa por uma provação, às vezes quando a gente vai guerrear contra uma pessoa que aos olhos do mundo é poderoso, que aos olhos do mundo tem influência na sociedade, que aos olhos do mundo é reconhecida na mídia, às vezes a gente recua porque achamos que nós somos pequenos perante aquela pessoa. Mas, irmão, quando Deus manda, quando Deus se coloca à frente do problema, quando Deus te dá uma direção, irmão, tu tem que obedecer. Tu tem que seguir, porque Ele vai abrir o mar de oportunidade na tua vida. Ele vai fazer com que o inimigo se afaste de ti. Ele vai fazer com que a ferida do inimigo seja tocada de uma forma tão tremenda, irmão, que ele não vai te desamparar, de uma forma tão tremenda que Deus não vai se afastar de ti. E você tem que acreditar, irmão. Você tem que crer, porque se Deus manda, você tem que obedecer. Se Deus te dá uma direção, você tem que seguir. Se Deus te dá um caminho, você tem que acreditar de todas as formas. Tem que parar com essa mania de estar questionando a Deus. Por que as coisas não acontecem? Por que tá ruim para mim? Por que tá ruim para você? Por que eu não consigo um emprego? Por que eu não ganho o suficiente para alimentar minha família? Irmãos, é simples, irmão. Se você não tem um bom emprego, se você não tem uma boa qualificação, é porque você não estudou o suficiente. Se você só ganha um salário mínimo, é porque você só estudou o suficiente para ganhar um salário mínimo. Irmão, se tu quer mudar de vida, se tu quer melhorar, se capacita. Se capacita. Pede uma formação a Deus, pede uma direção a Deus para que Deus possa te conduzir, para que Deus possa mudar a tua vida. A gente tem que parar com essa mania de achar que a crise é a culpada de tudo. Às vezes acontece uma coisa, foi culpa da crise, foi culpa daquilo. Não, irmão. Deixa a crise lá fora. A crise está no Brasil, mas é lá fora, não é dentro da tua casa. Não deixa a crise entrar dentro da tua casa, não, irmão. Faz aquilo que Deus te mandar, faz aquilo que Deus pedir para você fazer. Obedece a voz de Deus, irmão, porque assim Ele fez com o povo do Egito, quando Ele o libertou das mãos de Faraó. E assim Deus quer te libertar do pecado, assim Deus quer te libertar das práticas pecaminosas. Irmão, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que aceitar Ele por completo. A gente não tem que aceitar pela metade, a gente tem que aceitar por completo. Porque Jesus é único, porque Jesus Ele é maravilhoso, Ele é o único ser suficiente Salvador da nossa vida. Foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos libertou do pecado, foi Ele capaz de dar a vida por nós. E saindo um pouco da história do povo do Egito, saindo um pouco da história de nossos antepassados, do livro de Êxodo, do capítulo 3, vamos ler um pouco sobre Jesus, como que Deus libertou o povo do Egito. E Jesus quer nos libertar das mãos de Faraó. Irmãos, vamos para o livro de João, verso 3. Olha que passagem maravilhosa. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Olha que ensinamento Deus dá para nós. Abra aí sua Bíblia em João 3. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo,
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. É necessário vós nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que quem nós dizemos que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, se vós falei de coisas terrestres e não credes, como crede que vós falei de coisa celestial? Ora, ninguém sobe ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, onipotente, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tá vendo, irmão? Tá vendo como é que é as coisas de Deus? Como que a gente pode explicar esse contexto que acabamos de ler? Quando Nicodemos chega para Jesus e diz assim: mestre, como pode um homem velho nascer de novo? Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Quando Jesus fala sobre essas coisas, ele está simplesmente falando de nós crentes, de nós evangélicos, porque assim, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente nasce de novo, irmão. A gente passa a ter uma vida totalmente diferente do que nós tínhamos lá no mundo. As práticas que existiam no mundo, elas não podem mais existir na nossa vida. Os caminhos que eu andava no mundo, eu não posso mais caminhar pelos mesmos caminhos. Eu nasci de novo. Eu me tornei uma nova criatura. Só que eu tenho que entender uma coisa. A maioria das pessoas, elas não sabe distinguir a religião de Jesus. Quando eu aceitei Jesus pela primeira vez,
eu não tinha aceitado Jesus por completo. Essa aqui é a verdade. O que eu tinha feito de fato, na verdade, era a troca de religião. E às vezes as pessoas, quando elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e no meio do caminho elas se desviam, é porque simplesmente elas não aceitaram a Jesus, elas aceitaram simplesmente a troca de religião, que foi o que eu tinha feito pela primeira vez. Irmãos, eu em 2001, 2002, eu pregava na igreja católica, eu tinha um trabalho na igreja católica, eu era líder de comunidade, eu fazia as pregações nas reuniões de santo, nos festejos de santo que existia no interior do estado do Ceará. E eu fazia aquele trabalho. E eu me propus a fazer aquele trabalho. Só que quando eu comecei a fazer aquele trabalho, quando eu comecei a pregar para católico, eu comecei a também examinar as escrituras, eu passei também a ler a Bíblia. E eu comecei a estudar a vida dos apóstolos, eu comecei a estudar a vida dos grandes religiosos, como que aquelas pessoas se transformaram, como que Deus pegava gente que ninguém dava nada por ele e fazia ali a sua obra. Aí eu passei a entender o verdadeiro significado da religião, eu passei a entender o verdadeiro significado do Evangelho de Jesus. E eu passei a não ser uma pessoa religiosa. O problema das pessoas, irmãos, é quando elas aceitam a Jesus, elas querem ser muito retas, muito santas, muito edificadas. Aí elas, no lugar de elas ser servos de Deus, elas passam a ser pessoas religiosas, grandes religiosos. Começa a querer julgar os outros, começa a falar de A, falar de B, começa a falar de outras igrejas, como que as doutrinas são pregadas, e acaba se tornando como os grandes religiosos daquela época, que viviam questionando a Jesus, que viviam questionando os ensinamentos de Jesus. E Jesus, irmão, ele é diferente da religião. A religião, irmão, ela tem seus costumes, ela tem seus hábitos, ela tem suas tradições. Qualquer religião, seja ela católica, espírita, seja ela evangélica, ela tem seus costumes. A igreja tem suas normas, a igreja tem suas regras, e nós temos que obedecer essas normas, nós temos que obedecer essas regras. Mas a gente não tem que aceitar a religião como salvador da nossa vida. Quando a gente aceita Jesus como salvador da nossa vida, a gente passou a aceitar Jesus como salvador da nossa vida. Porque se a gente for querer comparar Jesus com religião, são dois contextos totalmente diferentes. Porque religião existe milhões. Cada país tem suas religiões, cada país tem seus costumes. É bom que as pessoas entendam o que eu estou querendo falar para que elas não se confundam. É bom que você entenda do que eu estou querendo dizer. Porque eu não prego religião, irmão. Eu não prego costumes de religião. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu prego Jesus. Eu falo dos ensinamentos de Jesus. Porque não foi a religião que me salvou. Não foi a religião que me libertou. Não foi a troca de religião, ter saído do católico para vir para o evangelho que me libertou. Não, irmão. Quem me libertou foi Jesus. Quem me salvou foi Jesus. Quem colocou o seu escudo na minha frente para que eu estivesse aqui falando para você. Porque se eu dependesse do mundo, porque se eu dependesse de religião, irmão, eu não existiria mais. O mal, ele já tinha me consumido, o mal, ele já tinha me tirado desse mundo. Porque já passei por várias situações onde minha vida ficou a risco. Questão de 3 a 5 segundos, tive que agir rapidamente. Eu não era para estar mais aqui falando com você, eu era para ter partido dessa para melhor. E Deus tinha um propósito comigo, e Deus colocou um escudo sobre a minha frente, Deus me protegeu, Deus me deu a libertação que eu tanto queria. E quando isso aconteceu, eu passei a entender que não é a religião que eu tenho que seguir, eu tenho que seguir a Jesus, porque foi Ele que me libertou, porque foi Ele que me salvou. E é por isso que hoje, quando eu vou para a igreja, quando eu coloco o meu coração perante a Deus, quando eu coloco a minha vida perante a Deus, eu me converti por completo.
Na primeira vez eu tinha aceitado a religião, eu tinha aceitado a troca de religião, mas agora sim, no ano de 2015, quando eu entrei na Igreja Comunidade Cristã Logos, do pastor Everardo Silva, do pastor Paulo Roberto, do pastor Ismael Araújo, do pastor Jadson Batista, eu passei a entender o verdadeiro significado do que era religião, e eu passei a entender o verdadeiro significado do que é Jesus na nossa vida. Quem deu a vida por mim não foi a religião, não foi a igreja no contexto geral. Quem deu a vida por mim foi Cristo. Jesus, quando ele teve aquele propósito de levar aquela cruz até o fim, ele caminhou sozinho, irmão. Quando Jesus iniciou o seu ministério, nos 3 anos, ele conseguiu vários seguidores. Ele conseguiu juntar multidões. Ele conseguiu formar um time de 12 apóstolos, 12 discípulos, que se diziam fiéis a ele, que se diziam caminhar com ele. Só que quando Jesus parou e analisou, se nós também pararmos e analisá-los, aqueles apóstolos, irmão, eles mesmos foram falhos. Eles falharam com Jesus, porque Jesus caminhou sozinho. Mas não é que eles fossem culpados, não, irmão. É porque Deus escreveu daquela forma, é porque Deus queria que acontecesse daquela forma, que um dos apóstolos traísse Jesus, que um dos apóstolos negasse Jesus, que um dos apóstolos só acreditasse naquilo que eles viam. E assim foi com a nossa vida. Quando Deus permitiu que aquilo acontecesse, as pessoas mais próximas de Jesus praticamente o traísse, o negasse, o não acreditasse em Jesus, mesmo eles vendo Jesus realizar suas obras, eles vendo Jesus curar, fazer cego enxergar, eles vendo Jesus fazer coxo andar, eles Jesus salvando mulher de ser apredejada. Foi daquela forma, irmão. Jesus, ele pegou pessoas que ninguém acreditava, ele pegou pessoas que ninguém dava nada por elas. Da mesma forma foi Deus. Quando Deus começou a levantar pessoas na terra, quando Deus começou a dar discernimento, a dar sabedoria a essas pessoas para que elas se tornassem grandes, um dos exemplos maiores é como Davi derrotou Golias, como Davi, uma criança praticamente, um menino, um adolescente, derrotar um gigante de quase 6 metros de altura, um guerreiro acostumado a matar soldados, acostumado a guerrear com o povo. Só que Davi foi pela fé, irmão. E a gente tem que ter isso, a gente tem que ter esse propósito no nosso coração de começar a caminhar pela fé. A gente tem que parar com essa mania de olhar para trás, de ter medo das coisas, de ter medo de encarar as dificuldades da vida, de ter medo de falar com gente que se acham maiores do que nós. A gente tem que passar a acreditar em nós, irmão, porque Deus, quando Ele te salvou, quando você se converteu a Jesus, Ele acreditou em você. Ele só deu a vida por você porque Ele acredita em você. E você tem que passar a acreditar em si. Tudo começa dentro de você. O que está faltando lá no mundo, irmão, é o que tem dentro de você. O amor que o mundo não tem se encontra dentro de você. A caridade que o mundo não tem se encontra dentro de você. Mas como que você vai passar isso para os outros? Como que você vai transmitir para o restante da humanidade, para que eles possam vir acreditar nesse Jesus que você acredita? Se você abrir sua boca, irmão. Deus quer usar a tua boca, Deus quer fazer de você um instrumento dele. Deus quer fazer com que você liberte o povo do deserto. Deus quer fazer com que você liberte esse povo aprisionado. Irmãos, os dias de hoje não está muito diferente daquilo que aconteceu no Egito, não. O povo hoje está sendo escravizado. Faraó hoje é o governo brasileiro, irmão. O governo brasileiro hoje está escravizando o povo. A diferença é porque naquela época o povo não ganhava salário e nesse tempo o povo ganha salário. Mas que salário é esse de merreca que ao invés de aumentar faz a diminuir? O povo sofre, o povo brasileiro sofre, o povo mundialmente ele sofre. Porque nossos governantes, eles não sabem fazer uma política voltada a ajudar o povo. Eles não sabem fazer com que o povo seja realmente ajudado, como Deus fez naquela época, quando salvou, quando libertou o povo do Egito.
As pessoas hoje, irmão, elas estão mais preocupadas em ter, em consumir, em ter riqueza, fama e poder, acumular riquezas, bens materiais, e quando elas morrem, não levam nada daqui. Eu nunca pedi a Deus para mim ser rico, eu nunca pedi a Deus para mim ter muito ouro, ter muita prata. Não, irmão, isso não convém ser dos filhos de Deus. Isso são práticas do mundo. Tudo que é do mundo permanece no mundo e o que é de Deus vai para Deus. Quando Jesus pegou aquela moeda que disse: de quem é o rosto? É de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele quis dizer que você tem que dar ao mundo o que é do mundo e tem que dar a Deus o que é de Deus. Deixa o mundo se destruir, irmão. Deixa o mundo acabar com suas maldades. O mal por si só ele se destrói. Quando a gente mora nessas grandes capitais e a gente presencia essa violência desenfreada que a gente vê lá fora, isso é o mal se destruindo por si só. Eles começam e eles mesmos terminam. Jesus mesmo falou que quem vive da espada morrerá pela espada. E nós que somos o povo de Deus, que se esquivamos dessa dificuldade, que achamos que passamos por sofrimento, que achamos que passamos por provações, irmão, o crente que não é provado tem algo errado na vida dele. O crente que não passa por provação significa que ele não está orando da forma certa, que as suas orações não estão chegando aos céus. Mas quando o crente, quando ele é provado, quando as suas orações incomodam o diabo, é sinal que Deus é contigo, é sinal que as suas orações estão sendo ouvidas por Deus, é sinal que Deus te ama, irmão, é sinal que Deus é sobre sua vida. Mas Ele quer que você divida isso com os outros, Ele quer que você divida as bênçãos que Ele te deu com os outros, Ele quer que você prove o seu amor para o restante da humanidade. Nós não temos que ser egoístas ao ponto de querer tudo para nós. Nós não temos que ser egoístas ao ponto de sermos hipócritas, de não querer abençoar nossos irmãos e de pregar o evangelho para toda criatura. Você que é pastor, você que é missionário, você que é servo de Deus, que faz o trabalho de Deus, transmita a palavra de Deus, faça com que essa palavra chegue aos ouvidos das pessoas, mas faça com que chegue de uma forma de amor, de uma forma de carinho, porque Jesus era amor, porque Jesus pregava de uma forma amorosa. Jesus sempre nos ensinou o amor, mas o que Jesus quer nos ensinar é que todas essas práticas venham do coração, é que todas essas práticas elas não venham por interesse próprio, porque a gente vê muita gente se enriquecendo com a riqueza espiritual, muita gente se enriquecendo com os bens materiais, muita gente usando a palavra de Deus para se enriquecer, muita gente usando a palavra de Deus para acumular riquezas, irmãos. E a riqueza maior que tem que existir dentro do nosso coração é o amor, é o carinho, é a compreensão. É isso que Deus quer que nós transmitimos para o outro, é isso que Deus quer que nós transmitimos para o próximo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Foi o que Deus falou para nós. Nós temos que se doar, nós temos que ser amigo, nós não temos que ser falso, nós temos que ser amigo um dos outros. Nós não temos que dar o que está sobrando, não, nós temos que dar o que nós temos que dividir o pão a toda hora, a todo dia. Foi assim que Deus falou, irmão, com nós. Irmão, eu agradeço a cada um de vocês que fizeram parte dessa campanha. Outras campanhas vão vir pela frente. Não sei quando que Deus vai revelar a próxima campanha, mas eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês, a irmã Flor Gloriosa, o irmão Fabiano Moraes, Priscila, que é quem está nos acompanhando neste momento, José Augusto. Que Deus abençoe a todos e vamos orar para o encerramento dessa campanha. Que não tenha sido em vão, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos faça que nós ficamos com os pés firmes na rocha a cada dia, que Deus nos purifique, que nós a cada dia nos converta mais para Jesus, nos santifique mais, que nós deixamos de lado os desejos carnais, que nós passamos a viver segundo o que Deus nos ensinou. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu te oro pelo encerramento dessa campanha. Espero que outras campanhas venham pela frente.
Deus, muito obrigado pela palavra de hoje. Espero que tenha servido, que tenha entrado, que tenha penetrado no coração dessas pessoas que a escutaram. Deus, eu te peço que elas compartilhem para que outras pessoas venham a usufruir da tua palavra. Deus Santo, eu te apresento a dificuldade de cada um deles, Senhor Jesus. Se for necessidade financeira, Senhor, supre as necessidades do teu povo. Se for necessidade de alimento, Senhor, supre as necessidades do teu povo. Se for de moradia, Senhor, dá moradia ao teu povo. Deus Santo, dá uma vida melhor para teu povo, como tu fez com o povo de Israel que retirou do Egito. Dá a terra prometida, Senhor, para que elas possam ter uma terra fértil. Mas, Senhor, acima de tudo, dá proteção ao teu povo, Senhor, porque o mundo lá fora ele está muito violento. O mundo lá fora está de uma forma que a cada dia vem se destruindo mais. Deus, ordena os anjos para lutar com o teu povo. Deus, Senhor, faz com que o Salmo 91, verso 7, seja presente na vida de cada crente. Senhor Jesus, dá proteção a eles, Senhor. Dá discernimento, sabedoria ao teu povo. Onde aquele verso 7 diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Deus eterno, faz com que todas as maravilhas sejam realizadas na tua vida, Senhor Jesus, na vida do teu povo. Deus Santo, muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela minha vida, te agradeço pela minha família, te agradeço pelo alimento, te agradeço pelo meu trabalho, Senhor. Sei do risco que corri, sei do risco que corro, mas Deus Santo, tu és maravilhoso. Deus Santo, tu és eterno, Deus Santo. O que tu escreveu, Senhor Jesus, em Jeremias 33:3, que diz o seguinte: clame a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que eu mesmo não conheço. Senhor, acredito que tu podes realizar obras maravilhosas, porque tudo que perdiste no teu nome, Senhor, crendo receberás, é o que diz em Mateus 21:22, Senhor. Eu creio nas promessas de Jesus na minha vida, eu creio nas promessas de Jesus na vida do nosso povo, na vida do nosso povo tão sofrido. Deus eterno, Deus maravilhoso, dá saúde, Senhor, dá paz, dá união, dá compreensão a cada um dos teus servos, Senhor. Deus eterno, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, tu venceu o mundo por nós, Senhor, tu deu a tua vida por nós. Senhor, tu derramou o teu sangue naquela cruz por nós. Tu permitiu que pregos entrassem nas tuas mãos, que prego entrasse nos teus pés, para que nós tivéssemos uma vida ótima, para que nós tivéssemos uma vida abençoada, Senhor Jesus. Eu te agradeço profundamente por isso, Deus. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela proteção e muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Faz de nós, Senhor, instrumento teu, faz de nós, Senhor, purifica nosso corpo, para que nós vivemos em espírito e em verdade. Tudo isso, Pai, eu tenho te pedido e tenho te agradecido através do teu santo nome, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa campanha. Deus ainda realiza sonhos. Creia que Deus vai realizar seus sonhos através do sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Paz do Senhor a todos e até a próxima campanha. Bom dia.